Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, a nossa videoaula de hoje, nós trataremos a respeito de uma classe de palavras bastante utilizada em língua portuguesa, que é a classe dos substantivos. Bem, vocês já viram em anos anteriores que substantivo se refere a uma classe de palavras que nomeia todos os seres existentes ou não. Hoje nós iremos estudar a respeito das divisões ou subclassificações do substantivo. Por exemplo, nós temos aqui um tipo de substantivos que é chamado de substantivo comum. Isso acontece quando ele dá nomes para seres que representam uma espécie em geral. Por exemplo, homem é substantivo comum. Todos os homens se chamam homens, até que você tira um desses homens e dá, por exemplo, a eles o nome de Gilberto. Certo? Peixe também é um substantivo comum. Todos os peixes são peixes, até que você retira ele de uma categoria e dá a ele o nome de pintado. Ou então coelho. Todos os coelhos se chamam coelhos, até que você seleciona um deles e dá a ele o nome de perna longa, por exemplo. Depois nós temos as classes dos substantivos próprios. Bem, com o substantivo próprio, acontece o que ocorre em geral o contrário do que ocorre com o comum, certo? Os substantivos próprios, eles têm aqui um ser já determinado. Então, é o que nós estávamos dizendo até agora. Você tira um coelho de todos os coelhos e dá a esse coelho o nome de perna longa. Então, todos os substantivos próprios, por sua própria natureza, devem ser grafados sempre com letra maiúscula. Então, nós temos os nomes das pessoas, os nomes das cidades, o nome dos estados, o nome dos países, o nome dos continentes, os nomes dos comércios e até mesmo o nome próprio daquele seu bichinho de estimação que você tem em casa. Sempre substantivos próprios têm uma característica de serem grafados com letra maiúscula. A terceira classe de substantivos que nós vamos ver, ela é chamada de substantivo simples. Bem, substantivo simples ocorre quando a palavra tem um único radical, ou seja, o substantivo simples é composto de apenas uma palavra, como por exemplo, guarda. Nós sabemos que guarda se refere a uma pessoa que fiscaliza ou que toma conta de algum lugar. E depois nós temos o substantivo composto. Com esse ocorre o contrário, ele é composto de pelo menos duas ou mais palavras. Por exemplo, se você junta a palavra guarda com a palavra roupa, você forma um terceiro substantivo formado aí por duas palavras que são separadas por um hífen. Então, na palavra guarda-roupa, você tem um substantivo composto. Mas, professor, eu posso ter substantivos compostos com mais de duas palavras? Sim, você pode. Por exemplo, isso acontece constantemente na época de São João, quando as pessoas gostam de comer um doce típico feito com amendoim, chamado pé de moleque. Mas como assim, professor? Pé de moleque? Sim, pé de moleque é um substantivo composto formado por pelo menos 3 palavras, certo? Então nós devemos nos lembrar disso, pessoal. Depois nós temos uma outra classe de substantivos chamado de substantivo primitivo. Bom, o que é um substantivo primitivo? É uma palavra que não é formada a partir de nenhuma outra palavra e que pode dar origem a outras. Por exemplo, a palavra pedra. Ela não vem de uma outra palavra, mas com a palavra pedra eu posso utilizar esse radical e dar origem a uma nova palavra. Quando eu faço isso, eu entro numa outra subclassificação de substantivos, chamada substantivo derivado. Ou seja, a partir da palavra pedra, eu posso formar palavras como pedrinha, pedreiro, pedrada, pedrão e assim por diante. Agora nós passamos então à classificação de uma outra classe de substantivos chamada de substantivo concreto. Gente, pensem comigo, tudo que é concreto é palpável, é real. Então substantivos concretos designam tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso apalpar. Então casa, pedra, homem, mulher, certo? Tudo que for palpável é substantivo concreto. E depois nós temos uma outra subclasse chamada de substantivo abstrato. Substantivo abstrato refere-se a uma coisa que não existe independentemente de outra. Por exemplo, ele está mais atrelado a pensamentos, sentimentos e a emoções, bem como a ideias. Por exemplo,
Nós podemos tocar o amor? Não. Para que o amor exista, ele deve estar atrelado a um ser humano ou algum animal. Ele não existe sozinho e por si só ele não é palpável. Eu não posso tocar o amor. Então nós chamamos esse tipo de substantivo abstrato. Mas ele não se refere somente a sentimentos. Temos também, por exemplo, ideias. Veja só, quando eu digo a palavra segredo, é um sentimento segredo? Não. Mas ele também não pode ser tocado. Ele é uma ideia. Então, pensamentos, sentimentos e ideias geralmente são substantivos abstratos, que não podem ser tocados. Depois nós temos ainda aqui a classe dos substantivos coletivos, ou seja, quando eles indicam uma mesma quantidade do mesmo substantivo juntos. Aí nós damos a ele um nome coletivo. Por exemplo, substantivo coletivo de pessoas, nós podemos chamar de multidão. Depois nós temos o substantivo composto de navio, esquadra. O substantivo coletivo de molho, de chave, que é molho. E por último, nós podemos citar aqui o substantivo coletivo de abelhas, que é, se você pensou colmeia, não acertou. Colmeia é a casa onde moram as abelhas. Substantivo coletivo de abelhas é enxame. Certo, pessoal? Gente, passando dessa classificação, nós vamos para uma outra classificação, que é uma classificação especial de substantivos, certo? Nós vamos ter alguns substantivos que são de classes especiais. Eles são chamados, por exemplo, de substantivos biformes. Bem, o que é um substantivo biforme? É quando ele apresenta duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Por exemplo, a palavra ator se refere só ao profissional do gênero masculino que atua na área de atuação. Depois nós temos aqui, no gênero feminino, vira atriz, certo? Isso se chama substantivo biforme. E depois nós temos os substantivos sobrecomuns. Bem, mas quando eu tenho um substantivo sobrecomum? Quando eu utilizo um gênero só, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, quando nós dizemos a palavra criança, você imagina essa palavra referindo-se somente a um menino ou a uma menina? Não. Do mesmo jeito a palavra testemunha. Você não diz o testemunha, é sempre a testemunha, quer se refira a um homem, quer se refira a uma mulher. E depois nós temos os substantivos chamados comuns de dois gêneros. Bom, como isso acontece? Esse tipo de substantivo não muda de forma. Nós identificamos o gênero pela palavra que o antecede. Por exemplo, dentista. Você só sabe se está se referindo a um homem ou a uma mulher quando você observa o artigo antes da palavra. Um, uma, o dentista, a dentista. Então nós conseguimos entender qual o gênero, mas não há distinção com relação a esse tipo de substantivo. Por último, nós temos os substantivos que nós chamamos de epícenos. E quando eu tenho um substantivo epíceno? Quando o nome de animais de ambos os sexos não muda. Por exemplo, você tem o jacaré macho e o jacaré fêmea. Você tem a onça macho e a onça fêmea. Isso não modifica. Você não tem a onça e o onço, por exemplo. Correto, pessoal? Bem, então nós entendemos nessa aula que os substantivos podem variar de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, e de grau, aumentativo e diminutivo, certo? Essa foi a nossa aula sobre substantivos e nós temos algumas atividades para serem desenvolvidas com ela que estão tanto no Agenda Edu quanto no Google Classroom. Obrigado pela sua atenção.